Nós estamos nessa empreitada aí de duas séries aí simultaneamente acontecendo. E eu não sei você, mas para mim tem sido muito, muito bom mesmo. Eu entendo minha responsabilidade perante a comunidade, mas eu de fato tenho pregado para mim. Então, tem sido muito bom, tenho sido ministrado, confrontado, exortado, encorajado, graças a Deus, e despertado também. E louvo ao Senhor porque alguns irmãos também, né, têm testemunhado, têm contado aí, como eu disse, eu acredito realmente muito pontual o que o Senhor está fazendo nesse tempo para nós. Em nome de Cristo Jesus. Então, meus irmãos, é uma pena que nem todos, né, têm conseguido acompanhar. E infelizmente também a gente não conseguiu gravar, enfim, todo o material. Mas eu quero até aproveitar com isso e exortar, de fato, como pastor dessa comunidade, exortar os irmãos e lembrar que domingo é o dia do Senhor e que negligenciar isso, de certa forma, é nos atrasar, né? Sem contar o fato de que só temos um encontro, só temos um culto. Quando tinha, todo dia você ia, né? Quando era um ativismo doido, tinha que estar lá, nas vigílias, programação. E agora que é leve, agora que é pela graça, não vamos nos esforçar. Então sim, é um puxão de orelha pastoral, né? Que a gente possa lembrar que domingo é o dia do Senhor e que não podemos e nem devemos, né, negligenciar e tratar isso como qualquer dia, qualquer momento. Ainda mais sabendo que são poucos, né, durante o ano. Então, às vezes é impossível realmente, temos coisas que não dá para remediar, mas às vezes precisamos, né, priorizar esse dia. Glória a Deus. Amém? Dado esse leve puxão de orelha, tô brincando, né? Não é um puxão de orelha para quem está aqui, né? Já veio, né? Mas, enfim. Quem aqui já fez um voto com Deus e não cumpriu? Quem aqui já falou, Deus, eu vou fazer isso, eu vou ser assim, não, olha, eu vou cumprir dessa forma, eu vou... Só eu? Mais alguém? Mais alguém? Olha que bom, muita gente. Uma vez eu fiz um voto, e eu lembro perfeitamente o dia, eu estava orando na rua, eu tinha esse hábito, eu estava morando na casa da minha mãe, e aí, antes de... no horário da noite, para não incomodar ninguém também, eu ia lá para a rua, para frente, vazio, e ficava orando, para cima, andando para cima e para baixo, e orando. E era tão gostoso, maravilhoso, e naquela empolgação maravilhosa, eu soltei um voto com o Senhor, e eu disse, Senhor, eu nunca mais vou dormir sem orar. Ô irmão, ainda bem que o Senhor já me perdoou há muito tempo. Mas eu falei, não, rapaz, como? Nunca mais, eu não posso. Nossa, nunca mais eu vou dormir sem orar. Jamais. Infelizmente não consegui cumprir esse voto, né, meu irmão? E como eu disse, o Senhor já me perdoou. Mas são muitas experiências que a gente tem, né, com a oração. Eu tive muitas experiências, eu pensei em listar algumas aqui, para contar, né, que são diferentes umas das outras. Eu lembro de uma vez, eu estava orando no quintal da minha casa também, o João Eliakim ainda acho que não era nascido, só tinha a Lúdia, o Isaac era bebezinho, e eu estava orando lá no quintal,
E eu coloquei sonzinho, toca CD. E aí estava no auge daquela música A Marca da Promessa. Como é que era a música? Aí eu tô lá orando, não sei o que, e a música tocando. E eu peguei e soltei essas pro Senhor. Senhor, eu sei que eu tenho a marca da promessa. E aí não é exagero, irmãos. Não é exagero. O Espírito Santo meio que me freia, põe como se colocasse a mão no meu peito e dissesse assim: que promessa? E ali já gerou uma interrogação, e eu tive uma experiência, porque eu falei: meu Deus, que verdade. São 8.000 promessas na Bíblia, e que a grande maioria não tem nada a ver comigo. E quando você entende que no Senhor somos co-herdeiros com Cristo, até essas promessas clichês, vamos dizer assim, que as pessoas reivindicam tanto, na verdade já foram, né? Umas já se cumpriu e outras são heranças para nós. Mas enfim, eu lembro de passar essa vergonha. Eu lembro também de muita intercessão. Eu já contei isso aqui uma vez. Eu entrava no ônibus, eu começava a orar por cada pessoa. Senhor, pegava aqui no ferro do ônibus aqui, ó, e começava: Senhor, aquele senhor de azul ali, aquele homem eu não conheço, mas o Senhor conhece e tal. Aquela senhora, essa criança, aquele ali, Senhor, o motorista, abençoa o cobrador. E eu orava todas as pessoas que os meus olhos conseguiam ver. E eu trabalhava lá no macro, saía daqui lá no macro, era Nova Bahia até não querer mais. Rapaz, era gente e não dava para orar para todo mundo, e era tempo suficiente. Eu lembro que nesses trajetos, quando o ônibus diminuía, foi um tempo que eu li muito a Bíblia. Eu levava 2 Bíblias, eu lia aquela Gideãozinha, e eu tinha uma outra que era na linguagem de hoje, e eu ficava lendo, e eu sempre orando pelas pessoas dentro do ônibus. Uma experiência. Eu mudei muito, eu mudei muitas vezes, já mudei em muitos bairros, muitas casas de Campo Grande, eu mudava muito, e cada casa eu consigo lembrar experiências de oração, quintal, quarto, rua, né? Situações. Eu não sei se eu estou falando e você também está lembrando de alguma coisa assim, mas cada casa eu tenho lembranças. Eu lembro também que nós, né, fazíamos na Shalom relógios de oração constantes, era um hábito assim, sempre desafiador, e nós fazíamos 24 horas, depois começou a dar 12 horas, porque a galera ficava repetindo para poder preencher os horários. Eu lembro que nós, como pastores de jovens, a gente ficava com o horário da madrugada toda, porque quase ninguém ia. Então, tipo, das 2 da manhã até as 6 não ia ninguém, então era nós lá cobrindo esse horário, aí que o pessoal começava a chegar de novo. E eu tive muitas experiências, inclusive foi num relógio de oração, já em 2018, que eu tive a experiência que o Senhor disse para mim sobre, que não era sobre ver, mas era sobre ouvir. E eu entendi que aquele método de visão celular, tudo aquilo que a gente vivia, estava muito desfocado daquilo que o Senhor queria. Então foi numa experiência dessa, num relógio de oração, às 2, 3 horas da manhã, na pracinha do lado da igreja. Eu lembro que nós fazíamos desafios. No meu início de conversão, 3 horas da manhã era o horário de, né, alguém disse: vamos orar de madrugada, porque a fila é menor, né? Lembra disso? Não lembro quem disse isso, mas era um jargão muito bem utilizado. Vamos orar de madrugada que a fila é menor. Então nós colocávamos o celular, o despertador, para as 3 da manhã, para acordar, escovar o dente, lavar a cara e ir para o lugar de oração. Às vezes em casa, às vezes na igreja. Eu lembro de eu correndo de cachorro de madrugada, que eu ia para a igreja a pé, 3 horas da manhã, um medo às vezes, e cachorro na rua, daí, não sei, madrugada parece que solta os cachorros tudo, vai tudo para a rua. E eu lembro de chegar na igreja, sabe, sair de lá de manhãzinha, dormir muitas vezes orando, claro, né? E é o melhor jeito de dormir, viu, irmãos? Pode dormir orando, não tem problema não. Duro é orar dormindo, entendeu?
Orar dormindo que não pode. Dormir orando é tranquilo. Vai dormir, vai orando. Agora, orar dormindo não dá. Você começa, Senhor, abençoa meus pecados. Perdoa Satanás, Jesus. Aí não dá, né, irmãos? Eu não era muito de monte. Não era muito, não. Na verdade, o Senhor tem que me curar, porque eu tenho uma aversão a monte. Mas nada contra, irmãos, por favor. Mas em vez dos montes, o que eu fazia? Eu chamava a gurizada, os jovens, o povo, e nós ia para as praças, nós ia para frente das escolas. Então a gente orou muito ali na frente do Abel, na frente do Domingos. E nesses lugares de oração, muitas vezes, a gente sempre levava o violão e saíam canções espontâneas, canções que depois se tornaram assim, canções que a gente repetia, cantava nos cultos. Experiências maravilhosas também. Um dia a gente ungiu o bairro inteiro, pegando da rodoviária ali na Guri Marques até lá no João da Linguiça, ali no, como é que chama? Francisco dos Anjos. E aí a gente ia de carro, ungindo as ruas assim. Então ia até o final, virava na quadra e voltava. Vinha aqui, voltava. Então a gente de carro ungindo, o óleo nas garrafas de 2 litros com água, colocava pro lado de fora do carro e ungindo. E o carro andando, nós ungindo. E os guris de moto, Gabriel Teodoro, os guris de moto iam ungindo assim, ó. Um bairro inteiro, filho. Na frente do Pai Oxalá, lá na frente do Centro Espírita, lá da Joana Dark. E a gente ia lá, tacava óleo, ficava brigando com o diabo na porta do Centro Espírita. Não sei o que, vai fechar, vai virar igreja. Falava tudo que podia. Então, muitas experiências, né? Então, não era de monte que eu estava falando, mas fazia muitas orações coletivas, né? Vamos dizer assim. Então, meus irmãos, são muitas experiências, né? Alguns testemunhos, alguns testemunhos, né? Experiências aleatórias e tudo mais. E com isso eu quero perguntar para você: quem aqui já fez uma oração e do jeito que você orou, ela aconteceu? Você consegue lembrar? E se eu perguntar aqui, se eu der a oportunidade para você, der o microfone, você consegue contar isso? De lembrar assim, não, ó, eu orei assim, assim, e assim que aconteceu. Foi desse jeito. Penso eu que teremos poucos testemunhos. E isso, logicamente, não tem a ver com a ação poderosa de Deus, né? Da sua soberania, muito pelo contrário. Mas sim com as nossas falhas, falsos entendimentos, analfabetismo bíblico, para orações que muitas das vezes não tem nada a ver com o nosso coração. São repetições, barganhas, que de certa forma, ou praticamente todas as vezes, não alcança nenhum objetivo. Quando eu falo nenhum objetivo básico, que é de nos transformar, que é de nos moldar. Porque oração, vamos dizer assim, correta, não quer dizer que é uma oração infalível, atendida, não é sobre isso. Mas a oração, com certeza, como disciplina espiritual, faz parte de um meio de graça ao qual Deus usa para nos transformar. E a oração, no caso de maneira mais específica, é um meio de graça que nos aproxima. Quem está entendendo? Então, a verdade é que quanto mais tempo de caminhada nós temos, com certeza mais experiências nós temos para contar. E isso nos leva à próxima reflexão. Por que diminuímos tanto, e às vezes até drasticamente, o ritmo e o hábito
da oração? Por que diminuímos tanto? Se você olhar para trás, você vai ver que houve sim uma diminuição, e alguns casos drásticos, do hábito da oração, do ritmo. E aí a pergunta é: isso é normal? Porque é tão grande a proporção que é quase visto como normal. E o que gera? Quais são os motivos? E quem são ou o que é os culpados disso? E aí eu faço outra pergunta: como está a sua vida de oração? Uma pergunta totalmente pessoal. Como está a sua vida de oração? Responda para você agora. Se existisse uma escala que medisse a frequência e a disciplina, e essa escala fosse numerada de 0 a 10, qual seria a pontuação que você daria para você mesmo? De 0 a 10, qual pontuação você dá para você em relação à frequência, em relação à disciplina da vida de oração? Que nota você dá? Como você se classifica? Eu acredito que a minha nota já foi 10. E eu não estou falando isso por causa de performance, porque isso não tem a ver, amém? Não é sobre performance. Não é quantidade, ritmo ou desempenho. Mas eu estou falando de hábito, de disciplina. Então eu de fato acredito que a minha nota já foi 10, se não 9. Estou falando de constância e de intencionalidade. Você pode repetir comigo? Constância e intencionalidade. Porque nós sabemos que ser intenso é maravilhoso, mas ser constante é essencial. Nós podemos dizer hoje que oramos todos os dias, se a pergunta for feita lá, uma fichinha, você está preenchendo. A pergunta extra adicionada aí no processo de membresia: você ora todos os dias? Qual é a sua resposta? Como você responderia? Como devemos orar? Sabemos orar? O que é oração? O que não é oração? Quais os tipos de oração? Deus atende oração? Deus responde oração? De que forma Ele responde? Oramos em nome de Jesus? O que é orar em nome de Jesus? Com certeza nós não vamos responder todas essas perguntas, né? Com certeza. Nem hoje, nem provavelmente nessa série. Quantos estão me ouvindo? O que podemos fazer hoje é caminhar e continuar caminhando rumo a esse despertamento acerca da disciplina da oração. E essa é e tem sido a minha oração: Deus nos ajude e nos leva para o lugar da tua presença satisfatória e suficiente. E por meio da sua santa palavra, fazendo uso dessa série de mensagens pela misericórdia, pedimos que nessa jornada sejamos achados, que os fracos sejam fortalecidos e que os mortos sejam ressuscitados. Em nome de Jesus. Vamos para o texto. Em seguida eu quero orar. E aí então a gente inicia. O texto é Mateus, capítulo 6. Vamos do verso 5 ao 15.
Esses dias, em algum stories meu, compartilhei um stories que tinha sido feito aqui da igreja. Eu compartilhei no meu stories, né, no Instagram. E o Leandro pegou e falou assim: mano, você não tá usando a Bíblia física, não? Eu falei: então, eu uso. É que esse vídeo que você viu aí que eu não tava usando. O irmão me exortou. Mateus 6, vamos lá? Verso 5. E quando orarem, não sejam como os hipócritas, que gostam de orar em pé nas sinagogas e nos cantos das praças, para serem vistos pelos outros. Em verdade lhes digo que eles já receberam a sua recompensa. Mas ao orar, entre no seu quarto e feche a porta. Ore ao seu pai que está em secreto. E o seu pai que vê em secreto lhe dará recompensa. E orando, não use de vãs repetições como os gentios, porque eles pensam que por muito falar serão ouvidos. Não sejam, portanto, como eles. Porque o Pai de vocês sabe o que vocês precisam antes que lhe peçam. Portanto, ao orar, ore assim: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu reino, o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. E perdoa nossas dívidas, assim como nós perdoamos também os nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Porque se perdoarem aos outros as ofensas deles, também o Pai de vocês que está no céu perdoará vocês. Se, porém, não perdoarem aos outros as ofensas deles, também o Pai de vocês não perdoará as ofensas de vocês. Vamos orar. Querido Deus, Pai, eu oro novamente para que a tua graça e infinita misericórdia use, Senhor, não somente dessa série, mas de tudo que tem sido compartilhado, para edificar a tua igreja, para corrigir e exortar, para que possamos sair daqui despertados e desafiados, movidos e inspirados no Espírito, a sermos praticantes da tua palavra, obedientes à tua palavra, praticantes das disciplinas espirituais, dos meios de graça que o Senhor nos concedeu. Eu oro em nome de Jesus, para que possamos viver a realidade da palavra do Senhor, amigos, não mais servos, porque nos relacionamos, porque sabemos o que o Pai está fazendo. Em nome de Jesus. Amém e amém. Queridos, texto famoso, inspirador, e que nós vamos usar como base aqui para desenvolver não só hoje, mas também no próximo, na próxima mensagem, né, dessa série, porque a disciplina da oração, ela é a segunda disciplina das disciplinas interiores do livro do Richard Foster, que a gente está usando como base aqui, né? Como ele fez a separação, como eu já falei aqui para vocês, tenho falado toda a ministração, né? E gostaria muito que alguns, né, ou todos, aliás, pudessem estar acompanhando, adquirir o livro, enfim, fazer esse esforço para estar acompanhando a série aí.
Então o Richard Foster ele faz essa separação entre disciplinas interiores, disciplinas exteriores e disciplinas comunitárias. E dentro das disciplinas interiores, a oração é a segunda. E como oração é um assunto muito vasto e desafiador, meus irmãos, né? Para esse tempo aqui de disciplina, eu resolvi separar em duas partes, que eu vou chamar de vertical e horizontal. Então hoje a gente vai falar, de certa forma, da disciplina da oração no sentido vertical, no sentido mais íntimo, mais próximo, mais particular, mais pessoal. Nosso, seu e o Senhor. E eu sei, meus irmãos, de verdade mesmo, eu sei, talvez nem precisava falar, mas novamente eu quero frisar essa questão do legalismo, ressaltar, sabe, que não tem nenhuma intenção de fato no que estamos falando desde o início dessa série. Não há nenhuma intenção legalista. Ah, mas não precisava falar. Preciso falar todo tempo, porque a abordagem legalista, ela não, sabe, ela trata trata as disciplinas, mas como um meio de fórmulas. Entende? Vai tratar as disciplinas como rituais. Uma maneira de você forçar a Deus. E vai por mim, vai por mim. Recentemente que nós praticávamos, muitos de nós pelo menos, praticávamos dessa forma. Mas como fórmulas, como ritos. E é comum eu perguntar quando foi a última vez que você jejuou para a pessoa, e a última vez que a pessoa jejuou talvez foi exatamente por isso, por uma barganha. Sabe, vendo como meios para garantir a aceitação de Deus, ou obter as suas bênçãos, como tarefas a serem cumpridas para obter resultados ao invés de relacionamento. É esse perigo que nós vamos correr todo o tempo. Então é importante sim ressaltar. Porque a gente pode estar correndo os dois riscos. De ouvir e sair daqui a semana toda e não conseguir praticar. E de ouvir e ir por um caminho ritualístico, ao qual vai ser infrutífero no que realmente o Senhor quer fazer, no que realmente nós precisamos. Então, não é exagero, não é disso que estamos falando, mas estamos falando de uma exortação, sim, um confronto em amor. Um confronto em amor. Fomos salvos pela graça, diga amém. Mediante a fé. E a santificação e o crescimento espiritual são frutos dessa fé salvadora. A santificação e o crescimento espiritual é fruto dessa fé que nos salvou. Então, negligenciar as disciplinas espirituais pode indicar um enfraquecimento da fé e um afastamento dessa graça. Presta atenção. Negligenciar as disciplinas espirituais, ela pode representar, ela pode trazer esse indício de enfraquecimento da fé e afastamento da graça. E a gente falou bastante disso no começo dessa série. Então o objetivo dessa exortação, ao qual com certeza eu me incluo, como eu já disse no começo, estou pregando para mim. Então o objetivo é retornar ao caminho de volta e não condenar ninguém, amém? Não é ficar condenando ninguém pelas suas indisciplinas, porque o que você se sentir confrontado, o que você se sentir exortado, louvado seja o Senhor pelo Espírito de Deus e não por causa de mim ou por causa da intenção, né, dessa série, nada disso. Como eu disse, é um confronto em amor para todos nós. Então o objetivo é nos levar de volta. Em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, verso 14, Paulo diz assim: e exortamos vocês, irmãos,
a que aconselhem os desordenados, confrontem os desencorajados, ajude os fracos e sejam pacientes com todos. Na linguagem de hoje, na linguagem de hoje, o mesmo texto diz: pedimos a vocês, irmãos, que aconselhem com firmeza os preguiçosos, deem coragem aos tímidos, ajude os fracos na fé e tenham paciência com todos. Então, meus irmãos, a gente vê isso também na confissão de fé de Westminster, que é uma declaração, uma doutrina adotada por muitas igrejas reformadas e ao qual a gente, se inclui. Essa confissão de fé de Westminster, que às vezes a gente fala aqui, talvez pessoas não fazem a mínima ideia do que seja, mas que é bom você estudar também sobre isso, sobre a tradição da igreja, amém, meus irmãos? Sobre a reforma. Apesar de falarmos bastante aqui, mas você tem que estudar, você tem que aprender também. Então, essa confissão de fé de Westminster, que leva esse nome por causa do local físico, onde foi elaborado esse documento, que é a abadia lá de Westminster mesmo, em Londres. Então, esse documento, ele enfatiza a importância da graça comum e da graça eficaz de Deus na vida do cristão, na vida do crente. A importância da graça comum e da graça eficaz. Faz essa separação. A graça comum se manifesta em todos os aspectos da vida. Enquanto a graça eficaz é a atuação específica de Deus na nossa salvação. Na salvação e na santificação do crente. Entendeu? Então, essa ação de Deus, essa graça específica, é uma graça eficaz. É diferente de uma graça comum. Por que eu estou falando isso? Porque a oração é uma das formas pelas quais essa graça eficaz de Deus atua na nossa vida diretamente. A oração é especificamente uma ação dessa, da parte de Deus. Para quê? Para fortalecer e capacitar a nossa vida. Para que a gente possa viver uma vida de obediência a Deus. Quanto mais, olha aqui para mim, por favor, quanto mais nos examinamos, quanto mais ouvimos da palavra, quanto mais exortados e confrontados somos, mais nos aproximamos de Deus. Mais nos fortalecemos. Amém, meus irmãos? Então a oração não é um assunto novo para nós. Pelo contrário. Mas nessa série a gente quer caminhar por uma forma mais introdutória. Amém? Nós temos irmãos aqui que são pregadores, Tem potenciais e uns já praticantes, Muitos irmãos aqui já foram usados por muito tempo nesse sentido. Hoje a gente entende que a qualificação é completamente necessária. Como o pastor Rafael falou aqui no processo de membresia, antigamente, eu vejo umas fotos e falo, meu Deus do céu. Por quê? Porque a gente deixava qualquer um pregar. Qualquer um, entre aspas, mas era quase isso. Morador de rua entrasse e falava, quer falar um negócio? Fala aí, irmão, vai. Deus vai usar o irmão. Dando um exemplo, Mas, estou falando isso, mas como você prepararia essa mensagem? Como você vai pregar? Vamos lá, você vai pregar para nós sobre oração. Você. Como que você vai preparar essa mensagem? Para que caminho você vai? Qual daquelas perguntas que eu fiz no começo você se propõe a responder? Então não é um caminho muito fácil. E eu conversando com o Rafa sobre a dificuldade de começar
Até porque realmente tem um propósito muito claro no meu coração quando a gente começou essa série. Então eu resolvi abordar 2 pontos hoje, nessa parte vertical da mensagem, da série sobre a oração. Amém, irmãos? Então eu escolhi esse caminho. 2 pontos. Que o primeiro é o que não é oração. E o segundo é sobre a intimidade. Então, vamos começar pelo que não é oração. Por mais óbvio que pareça, nos desarmemos e se permitimos ser ministrados. Amém, irmãos? A oração não é um mecanismo mágico, nem uma terapia. John Owen disse: a oração é a principal expressão externa da fé. Crer é orar. Quem crê, ora. Existem diferentes distorções acerca da oração. Distorções históricas do que não é oração. E a gente vê e vai passando ali pelo paganismo, onde palavras mágicas são usadas. As vãs repetições, os mantras, as manipulações. Eu não sei você, mas eu no meu início achava que se eu falasse as palavras certinhas, tinha uma eficácia melhor. E há aqueles até que acreditam realmente num poder da repetição, até usando a passagem da viúva lá como persistência. Deus está ensinando a persistir, então fica repetindo e tal. Então não é estranho isso daí não. Mas é exatamente o que a gente leu em Mateus 6, 7. Jesus dizendo: não use das vãs repetições. Palavras desconexas. Uma repetição que o coração, na verdade, nem está acompanhando. Quem está entendendo? Além do paganismo, tem o misticismo medieval, aquele êxtase da ausência da razão, a fuga do mundo. A oração como um transe. E Mateus 6,6 vai dizer que a oração ela é racional, ela é dirigida. Temos também na tradição, né, o catolicismo romano, que traz a mediação dos santos, as obras meritórias. E em 1 Timóteo 2,5 nós vamos ver que só há um mediador. Que isso inclui vivos e mortos. Amém? Porque não é só olhar para os mortos. Porque tem gente usando mediadores vivos para intermediar suas orações, o seu relacionamento terceirizando a sua relação com Deus. Ora por mim. E esse orar por mim, muitas das vezes não está tipo assim, estou precisando. Porque orar por... Vamos lá, vamos ser sinceros. Qual é a oração? E a gente vai falar disso quando for falar da oração horizontal, mas a oração eficaz que alguém pode fazer por você, ela é sequência, ela é oriunda de você confessar. Você confessa uns aos outros para que esses uns aos outros possam orar também. Ore por mim, mas por quê? Pelo quê? Não, só ore por mim. Ok. Senhor, eu não sei o que está acontecendo. O irmão não quer falar, mas o Senhor sabe, é a misericórdia. A Bíblia está dizendo o quê? Que a eficácia não está aí. Não quer dizer que Deus não vai fazer, amém? Isso aí, controlar Deus é outra questão. Mas somos orientados pela palavra a confessar uns aos outros. Irmão, ora por mim, por causa disso. Eu estou fraco nisso, eu estou precisando daquilo, seja o que for. Então, só há um mediador. Também temos para essa lista o neopentecostalismo.
a modernidade da barganha, os decretos autoritários, o eu determino, eu oro e acontece. Já viu aquele vídeo? Aquele vídeo é maravilhoso. O vídeo do pastor falando assim: chega em casa e determina pro seu cachorro falar Zé. Já viu isso? Eu determino, em vez de latir, você vai falar Zé. Determina que a sua esposa vai fazer o que você quer. Muito engraçado, desculpa, irmãos. Eu lembrei do... E em Tiago 4,3 vai dizer: pede e não recebe, porque pede mal, para gastar em vossos deleites. Uma oração egoísta. Então, meus irmãos, a oração não é um ritual mágico, sacramentado, só que sem coração. E o paganismo tratava a oração como manipulação dos deuses e palavras secretas, palavras corretas, palavras chaves, não diferente de uns atuais agora. Palavras chaves ali. E na verdade a oração bíblica ela é relacional, ela é íntima e não mecânica. Salmos 45:18 diz que o Senhor está perto. Põe aí, Isaac. Salmo 145:18. Vou tomar um café. Dê aí, irmãos. Perto está o Senhor de todos os que o invocam, de todos os que o invocam em verdade. Então muitos hoje tratam a oração como um botão de emergência espiritual, como se fosse um ritual que obriga Deus a se mover. É um botão de emergência. Deu ruim, vamos orar. Ah, mas isso é errado. Olha, eu acho que a gente recorrer ao Senhor todas as vezes, de qualquer forma, isso nunca vai ser errado. Recorrer ao Senhor. E a gente sabe que nos nossos maiores desesperos, muitas das vezes fluem as nossas melhores orações. Sabemos disso. Mas nós estamos falando de disciplina. Nós estamos falando de vida de oração. Nós estamos falando de intencionalidade, de constância. Nós estamos falando de relacionamento. É sobre isso que nós estamos falando. Então não, a oração então não é um botão de emergência, mas é uma relação. E essa pessoa que te conhece, Jesus está dizendo: olha, sabe o que você precisa antes que você fale. Então Deus responde a oração conforme a sua vontade e não por métodos e fórmulas. Ele responde segundo a tua vontade. Devemos orar então como filhos e não como feiticeiros. A oração, segundo ponto, não é autopromoção religiosa. Jesus critica a hipocrisia. Eu sei que a primeira vez na minha vida, 2006, quando eu li esse texto, eu achei que era errado e pecado é orar em pé. Não, ora em pé, como fica nessa... Eu falei, meu Deus, lá na igreja todo mundo ora em pé. E aí eu lembrei que antigamente, né, na Assembleia de Deus, quando eu ia, porque uma vez eu comecei na Assembleia de Deus sozinho, ninguém me levou. Com 11 anos eu entrei dentro da Assembleia de Deus, que era na esquina da minha casa, aqueles banquinhos de madeira. E eu comecei a ir, todo culto. Mas eu fiquei escandalizado com a oração em línguas e não consegui voltar. Eu fiquei muito assustado. Não entendia. Então eu acabei... Não era minha hora, né? Não era... Mas... eu lembrava o quê? Que a oração lá era de joelho. Vamos orar, joelho no chão. E que havia, né, sempre houve essa ênfase, né, da oração de joelho. Então, quando eu li o texto, eu falei, meu Deus, nós estamos tudo errado. Orando em pé.
Mas Jesus está falando sobre a hipocrisia, sobre o querer ser visto. A origem da palavra hipocrisia, que é hipócrites, vem dos atores que fingem ser algo que não são. Máscaras. E Calvino escreveu dizendo assim: Deus odeia as orações que são feitas para os homens, mesmo que usem as suas palavras. Vou repetir: Deus odeia as orações que são feitas para os homens, mesmo que usem as suas palavras. Calvino está combatendo exatamente esse ponto da hipocrisia, de uma oração performática. E hoje nós temos as redes sociais, temos as orações em público, a busca pelos aplausos, a busca por uma imagem espiritualizada. A gente tem isso. Liturgias que na verdade são monólogos, egoístas, disfarçados. Então, irmãos, nós devemos orar mais no quarto do que nas plataformas. Quem está ouvindo? Nossa oração, nossa disciplina, nossa constância é orar no secreto. Orar muito mais no quarto do que nas plataformas. A oração, ela deve ser cultivada no lugar secreto. E o seu Pai que te vê em secreto te recompensará. Terceiro ponto: oração não é uma descarga emocional sem discernimento espiritual. As emoções são importantes, irmãos, mas não são a fonte da oração cristã. É importante a emoção, mas não é a fonte. A oração verdadeira é movida pela palavra, pela fé na palavra, alimentada pela palavra. Essa é a oração verdadeira. Romanos 10, 17, a fé vence não pelo ouvir, e o ouvir da palavra de Deus. Então existe sim um perigo em orar para se sentir melhor. Tem um perigo em orar para se sentir melhor. Por quê? Porque se você só orar, você forçar uma oração para se sentir melhor, para ter uma descarga emocional, mas sem conhecer a Deus, isso não vai adiantar. Isso não vai te transformar. Oração não é terapia. Então há sim uma confusão entre o alívio emocional e a oração bíblica. E essa confusão nós não podemos ter. Amém? Devemos orar a partir das Escrituras. E não apenas a partir dos nossos sentimentos. Como eu disse, as emoções são importantes. E você sabe muito bem disso. Quando você é pego pelas emoções, é o melhor gatilho. É o melhor gatilho. Eu não sei se você já passou por experiências assim, às vezes assistindo um filme, ouvindo uma música, você é tomado por uma emoção que, vamos dizer assim, aleatória, mas que na emoção você se conecta com o Senhor. Só que quando essa emoção te conecta com o Senhor, deve ser a palavra que deve nos guiar, e não aquela emoção. Por favor, quem está me ouvindo? A palavra deve nos guiar. E aí então, irmão, mais uma vez nessa série, e mais uma vez esse pastor vos fala qual a importância de você conhecer a palavra. Se a oração verdadeira, que combate esse engano do alívio e da descarga emocional, é o conhecimento que temos da palavra. Vem pelo conhecimento que temos da palavra. Irmão, o resultado é que vamos ter o quê? Muitas pessoas fazendo orações emocionadas, mas sem eficácia, sem transformação. Confissões que nem são arrependimentos. São só: Senhor, põe mais essa aí na conta. Tem nem o que te falar, Jesus. Põe na conta aí. Vamos ver o que eu faço para nós pagar essa dívida. Vamos ver se tem mais. Vamos ver se tem. Passa aí o cartão do sangue de Jesus. Vê se tem limite ainda. Quarto ponto.
A oração não é ferramenta de manipulação. O famoso pragmatismo espiritual. Usar a oração como instrumento para mover a mão de Deus. Inverter aquilo que já está pronto. Colocar Deus como servo das nossas vontades. Não quer dizer que a oração não muda aquilo que está pronto. Amém? Não quer dizer não. Mas ter a oração como esse instrumento, onde Deus é servo das nossas vontades, eu acho que nem precisava falar disso aqui. Graças a Deus, são uma comunidade muito bem instruída. Amém, irmãos? Então, oração deve ser submissão à soberania de Deus. E jamais exigência de resultado algum. É uma oração que se submete. Jamais você vai dizer, Deus, o Senhor falou. Vai ter que fazer. Ou tem aqueles que falam assim, o profeta disse, Senhor. E por aí vai. Tiago 4:15. Põe aí. Em vez disso, deveriam dizer, se Deus quiser. E aí tem alguns irmãos que dizem, Deus quer. Ele quer. Aí é errado dizer isso? Não. Se você conhece a vontade de Deus. Faz sentido ou não? Porque se você conhece a vontade de Deus declarada, escrita, pronunciada, sim, você vai poder dizer, olha, Deus quer. Sim. A pessoa vai dizer, se Deus quiser, e você vai dizer, Deus quer sim. Porque está escrito. Ele disse que quer. Aí faz sentido, né? Se Deus quiser, não só viveremos, como também faremos isso ou aquilo. Permitindo o Senhor, vamos conseguir, vamos chegar lá. Vai dar certo. Amém, meus irmãos? Então, ensinos distorcidos. Basta orar, determinar com fé. Pede assim com muita confiança que vai dar certo. Se você crê, e aí esse crer é o quê? Na sua vontade. Se você crê muito, na verdade é dizer a mesma coisa, se você quer muito isso, Deus vai fazer. E aqueles, meu Deus, misericórdia, eu até lembro, parece que eu ouço até a voz, Jesus, me ajuda. Aqueles que falam assim, o Senhor vai realizar os desejos do seu coração. Jesus amado. Quem é que quer que Deus realize os desejos do seu coração? A não ser que o seu coração esteja conectado com a vontade de Deus. É isso que nós estamos falando. Porque isso sim é possível. Seu coração está alinhado à vontade de Deus, de modo que o que você quer, na verdade, é o que Deus quer. Por isso que Jesus diz, quando pedires em meu nome, vocês vão receber. Mas ele estava dizendo o quê? Vocês vão pedir o que eu quero. Eu estou falando para vocês que vocês têm que pedir. Como que eu não vou dar? Juliano, pede isso. Aí Juliano pede. Aí Jesus fala, não. Jamais. Quem está aqui? Então devemos confiar na sabedoria, na soberania, na bondade de Deus, mesmo que Ele diga não. Amém? Mesmo que Ele diga não, confiamos. Quinto, a oração não substitui a obediência. Aleluia! Oh Deus! Tanto em Isaías como em Amós, Isaías 1, Amós 5, mostram que as orações sem vida, umas orações sem santidade, sem devoção, sem obediência, são na verdade abomináveis a Deus. Os profetas aqui, os irmãos pegam pesado. Calvino disse, não há nada mais ofensivo a Deus do que a oração hipócrita de um coração rebelde. Não há nada mais ofensivo a Deus do que a oração hipócrita de um coração rebelde. Crentes que oram muito,
mas vivem em pecado oculto, negligenciam a ética, tratam as pessoas mal. Olha só que coisa, cara. Você já percebeu que o Pai Nosso termina dizendo assim, ó, porque se vocês perdoarem, assim termina o Pai Nosso. Não é no amém, não. Jesus complementa e diz que porque se vocês perdoarem, o Pai também vai perdoar, mas se vocês não perdoarem, o Pai também não vai perdoar. Eu acho que foi Spurgeon ou Billy Graham, não lembro, que diz que quando você lê o Pai Nosso, você está lendo ali, você pode estar lendo a sua certidão de óbito. Porque o que adianta, pelo amor de Deus, até quando esse coração duro, esse trauma desgraçado, maligno, que não permite que você libere as pessoas, que você perdoe as pessoas, não importa o erro que elas fizeram, o mal que cometeram contra a sua vida, não importa! Isso não quer dizer que você tem que voltar a ser amiguinho, não quer dizer, você já aprendeu o que é perdão, pelo amor de Deus, mas não faz sentido algum. Me desculpem, me perdoem, mas é uma das coisas que mais me revoltam são pessoas que arrotam santidade, arrotam vida com Deus e tratam mal as pessoas. Isso não faz sentido, ainda mais os irmãos, sabe, ninguém, não faz sentido ninguém, mas ainda mais os irmãos, pelo amor de Deus. Não, é que eu só sou meio grosso mesmo, você é mal educado, aprende a falar com as pessoas então. Pelo amor de Deus, trate as pessoas com amor. Não é isso que isso aqui está ensinando. Aquilo que você quer que façam por você, faça você primeiro. Não é isso que a gente está lendo, não é isso que a gente está pregando, pelo amor de Deus. Então, irmão, seja lembrado que essa oração hipócrita é abominação a Deus. Se você, olha aqui para mim por favor, se você só estudar sobre isso, é impossível você não ser transformado. Porque nem a oferta Deus aceita. Se você tiver problema com alguém, o que você está vindo fazer aqui? Não, Senhor, toma aqui minha oferta. O que você está fazendo aqui? O que eu quero isso? É sacrifício que eu pedi ou foi obediência? Vai lá, resolve com a pessoa, depois você volta aqui e faz a sua oferta. Quem está me entendendo, pelo amor de Jesus Cristo? Então a oração não é desculpa para falta de ação, para falta de arrependimento, para falta de responsabilidade, postura e ética. E vai por mim, vamos lá, você acha que você não conhece pessoas assim? São pessoas de oração, que até batem no peito para falar como oram, como isso, como aquilo. E por favor, não vai longe dos seus pensamentos. Pense em você, examine você. Porque não é só sobre oração, não, é sobre tudo. Que vida é essa que você tem em Deus, que não atinge ninguém? E que quando atinge é para ferir. Meu Deus do céu, está tudo errado, pelo amor do Senhor. Vai para o inferno, irmão, é melhor. Você está perdendo tempo aqui. Porque não faz sentido algum. Então eu acredito que o Senhor te tocou, te alcançou, te transformou. Mas talvez há uma desobediência no seu coração. E entender que isso também é importante. E eu estou falando ir muito além de bom dia. Porque isso é o básico da educação, que você devia ter recebido em casa. Eu estou falando sobre ser gentil, sobre ser generoso, sobre ser bondoso. E pasme você, isso são frutos do Espírito. Se é que vocês têm o Espírito, como disse Paulo. Se é que tem. Se tem, tem os frutos. E não as obras da carne, que são o quê? Inveja, é isso que você tem? Lascívia, facção. Porque unidade só com os seus não é unidade, é facção. Unidade só com quem você quer, com quem massageia seu ego, quem faz bem para você no rolê. Isso não é unidade não, se esforça. Obras da carne, impurezas, imoralidades,
inimizade. Coisas semelhantes a essas, que os que praticam não herdarão o reino dos céus. Então a oração não vai tampar nada disso. A oração como disciplina, ela exige intencionalidade, arrependimento e formação espiritual. Então, é intencional, é debaixo de arrependimento e é com formação espiritual, crescimento, instrução, racionalidade, conhecimento das Escrituras. E ninguém está falando sobre teologia, estou falando da Escritura. Então não depende de experiências sobrenaturais, mas de uma fidelidade diária. As experiências sobrenaturais são maravilhosas. Se elas forem constantes, melhor ainda. Não devem de forma alguma ser descartadas. Pelo contrário, você deveria buscar com mais intencionalidade, voltar a buscar as experiências. Todos nós. Mas não é isso que dependemos. Nós dependemos mais de uma fidelidade diária. Como eu gostaria que você estivesse me entendendo. O esforço, guiado pela graça, não pelo automático, nem pelo comodismo. Nada mais difícil que a oração verdadeira. Nada mais difícil. Porque é ali que o orgulho morre. É na oração verdadeira que o seu ego se curva. Que a sua alma se cala. Está entendendo? É nessa oração verdadeira, olha aqui para mim, por favor. É nessa oração verdadeira que a sua alma cala a boca. Para ouvir a voz de Deus. Para ouvir a voz de Deus. E por que estamos tão loucos, tão corridos e frenéticos, que estamos orando, falamos amém. E não temos tempo para ouvir o que Deus vai responder. Ele que se vire e fale comigo durante o dia, porque eu não tenho tempo, eu tenho que trabalhar, tenho que fazer as coisas. Então Deus, já deixei o recado, passei o e-mail, mandei o zap. Aí a hora que o senhor puder aí, o senhor responde meu áudio. Voltar à oração verdadeira é um desafio. Porque o problema da igreja moderna não é falta de oração no sentido de quantidade. Mas é em qualidade, a gente sabe disso. Oração sem Cristo. Oração sem palavra. Oração sem submissão. Isso é uma oração sem qualidade. Sem Cristo, sem a palavra e sem submissão. Então voltar às disciplinas espirituais, meus irmãos, é um retorno ao lugar secreto. Onde não há likes, onde não há necessidade de reconhecimento, só há fé, só a fome, o desejo de não sair daquele lugar e ouvir a voz de Deus, ouvir a voz de Deus. Então a verdadeira oração começa onde os ídolos do nosso coração são destruídos. São denunciados. Você vai para a oração secreto. Você denuncia os ídolos do seu coração. Você confessa. Você se arrepende. Você deixa. Esses ídolos são destruídos. E aquilo que ocupava o lugar de Deus, deixa de ocupar. E aí então você o quê? Isso aumenta a sua fome, sua sede. Isso aumenta, vai aumentando. Porque enquanto temos que disputar com esses... Olha aqui para mim, por favor. Enquanto temos que disputar com esses ídolos,
essa luta parece não ter fim, não tem vitória em vista. Então precisamos ir para um lugar secreto para denunciar e desnudar esses ídolos e assim eles serem destruídos, confessados. Deus, eu tenho o prazer como um ídolo, por isso que eu não consigo fugir e recusar as ofertas, os pratos, a sedução, as tentações. O prazer virou o meu ídolo. Tira, eu preciso destronar ele, eu preciso substituir o prazer, porque é sobre isso. E não é fácil. Mas temos os meios de graça para isso. Que muitos de nós deixou de praticar. E como eu disse já outras vezes, disfarçado de maturidade. Então, meus irmãos, 3 perguntas para a gente fazer uma reflexão. Primeira pergunta: por que você ora? Por que você ora? Fuga emocional ou fé em Cristo? Para quem você ora? Segunda pergunta. Para um Deus soberano ou para a imagem de um Deus que você mesmo criou? Terceira e última pergunta: como você ora? Com reverência e fé? Ou com pressa e alta piedade? Não posso, não consigo. Sou humano, não consigo ser perfeito. Senhor, vem. Toca aí, Luan. Juan. Tô brincando. Me leva além. Com reverência. Olha para mim, de fato. Não deixamos de orar com reverência. É mais quando dá mesmo. E olha, irmãos, vamos falar sério. Vamos falar sério. É melhor orar toda oportunidade. É quando dá, aleluia. É no carro indo trabalhar, aleluia, irmão. Ora, toda oportunidade. Mas olha para mim, por favor, não podemos ser mais reverentes, intencionais. Podemos. Então, para falar do último ponto aqui, sobre intimidade, como igreja, nós temos a necessidade de abandonar os falsos conceitos sobre oração, que a gente acabou de falar, e retornar para o quarto, para o lugar secreto, para a intimidade com Deus. E obviamente eu não estou me referindo apenas a entrar para um quarto e fechar a porta, e não estou falando nisso no sentido literal, não apenas no sentido literal, porém sim também no sentido literal. Isolamento. Isso também é reverência. Porque como que ora? Com trânsito, gente falando, distrações. Mateus 6, que nós lemos, o verso 5 e o 6 diz: tu, porém. Jesus exorta dizendo: olha, que não é oração. Isso, não é oração. Sai fora disso, está tudo errado. Vãs repetições, barganhas, egoísmo, descarga emocional. Não, isso não é oração. Tu, porém, quando for orar, entra no teu quarto e fechando a porta, orarás ao teu pai, que está em secreto, e o teu pai que vem em secreto te recompensará publicamente. Então nós vivemos, irmãos, uma geração da exposição, eu diria até da extrema exposição. Nós vivemos numa geração, o nosso mundo é extremamente exposto. Vivemos num mundo pornográfico.
lascívio, erótico. Esse é o mundo que a gente vive. Uma exposição constante. Tudo é mostrado, tudo é gravado, tudo é publicado. Já percebeu? É o que eu não estou falando mal disso, eu estou falando a nossa realidade, os desafios dessa geração. Só que esse espírito, ele invadiu a espiritualidade. E aí a gente vê orações performáticas, jejuns anunciados, cultos que são espetáculos. E o resultado disso são cristãos cada vez mais exaustos, mas não íntimos. Cansados, sobrecarregados. Ativos, mas não íntimos. Ativos, mas não devotos. Jesus nos chama para voltar para o quarto, para a porta fechada, para o silêncio, para o Pai. E o maior problema da oração moderna não é a falta de tempo, mas é a ausência do secreto. Vamos ser sinceros, tem tempo ou não tem? Seja bem sincero com você mesmo, porque eu estou tentando ser bem sincero comigo também. Tem tempo ou não tem? Tem. E eu nem quero ser clichê, né? No que eu acho que, não sei se foi o Piper que disse, alguém disse que as redes sociais só vão provar para nós que tínhamos tempo. Tempo a gente tem. A oração não é vitrine espiritual. Jesus disse, não ore para ser visto pelos homens. Ou seja, motivação errada, aplauso. Quando Jesus fala, eles já receberam a sua recompensa. O que isso quer dizer? A recompensa dos homens. É isso que você queria? Recompensa dos homens? Beleza, você já recebeu. Toma aí o aplauso, o like, e é isso aí, se contente. Era isso que você queria, é isso que você recebeu. Uma reputação, uma aceitação das pessoas. Uma oração em público, mas sem vida no quarto. Então, voltemos a orar onde ninguém vê, mas Deus escuta. Voltemos a orar onde Deus escuta, mas que ninguém vê. O secreto é o lugar da verdade interior. Não há máscaras, não há necessidade de impressionar, não há nem argumentos, não deveria ser assim. Ao chegarmos no secreto, no lugar de intimidade, na solidão, né, na solitude com Deus, no silêncio, é um lugar sem máscara, sem a necessidade de impressionar. Não é eloquência das suas palavras, é conhecimento das palavras dele. Ali, só você, sua alma e Deus. Tu, porém, quando orares, entra no teu quarto. A palavra grega é temion. Depósito significa lugar interior e escondido. Entra no lugar interior e escondido. O secreto é o lugar da intimidade com o Pai. Orarás ao teu Pai que está em secreto. Intimidade, irmãos, é resultado de frequência. Lembre das pessoas que você se considera íntimo. É resultado de frequência. É confiança e tempo investido. Sim ou não? É óbvio, né? Spurgeon disse, oração é o beijo da alma no rosto de Deus. É um beijo da nossa alma no rosto de Deus. Spurgeon simplificou. A oração, o lugar secreto, é um lugar de transformação.
O teu pai que te vê em secreto te recompensará. Que recompensa que é essa? Em nenhum momento, obviamente, né, foi prometido riqueza. Mas a recompensa aqui é a presença dele, que nos transforma, que nos satisfaz. Uma resposta santa. O teu pai que te vê em secreto te dará uma resposta, uma recompensa santa. Avivamento não começa no púlpito, mas no secreto dos corações quebrantados. Esse avivamento que nos transforma, que muda completamente o nosso ambiente, geografia, tudo, começa no secreto. É aquilo que você é no secreto que vai ser externado. Quem está entendendo? Eu já vou finalizar. O Evangelho nos chama ao secreto. Cristo orava em secreto. Jesus separava tempo. Marcos 1,35, Lucas 5,16. E aqui, irmãos, aqui é um ponto que eu queria caminhar para a gente encerrar. Jesus nos deu acesso. Você faz ideia? Jesus nos deu acesso ao Santo dos Santos. Jesus nos deu acesso a esse lugar secreto. Éramos inimigos, nada mais e nada menos. E Ele nos deu acesso ao secreto, ao lugar de intimidade. Ele nos deu acesso ao Santo dos Santos. E nós estamos com muita pressa para estar por lá, ocupados demais. Ele mesmo é o nosso lugar secreto. É nele que chegamos ao Pai. Jesus não apenas nos ensinou a orar, Ele nos levou consigo ao lugar onde a oração é ouvida. Jesus não só nos ensinou a orar, mas Ele nos levou ao Pai, ao lugar onde o Pai ouve. E essa semana, eu fui tomado de um constrangimento e uma vergonha por causa disso. E eu comecei a lembrar todas as vezes que eu mesmo falei que Jesus me reconciliou com Deus. Eu estava longe. Quando eu pensava em alegria, paz e prazer, não era Deus que eu procurava. E o Senhor me encontrou, me limpou, me deu novas vestes e me levou ao lugar onde o Pai está. Me deu acesso para estar com o Pai. E isso tem que nos constranger. Porque Jesus te reconciliou com Deus. O que você tem feito com essa dádiva? Negligenciamos. Tratamos de qualquer forma. Podemos estar a sós com Deus. Podemos estar a sós com Deus, cara. Um lugar que por nós jamais teríamos acesso. Sabe, não é saber. Eu vou encerrar, irmãos, olha só. Não é saber. É conhecer, é diferente. Não é sabendo da verdade que ela vai te libertar. É conhecendo a verdade. E nós sabemos quem é a verdade. A verdade é uma pessoa. E a vida eterna é te conhecer. E prosseguir em te conhecer.
Porque essa vida não é suficiente. Tem que ser uma vida eterna para a gente conseguir conhecer. Sabe, aqueles homens andaram com Jesus. E de tantas coisas que eles viram, nós devíamos nos atentar para um pedido deles muito específico, dizendo: Senhor, ensina-nos a orar. Tantas coisas que eles viram, mas eles, como apóstolos ali, eles pediram: nos ensina a orar. Será que nós não deveríamos também pedir e clamar? Será que nós não devemos essa manhã? Eu queria que você fechasse seus olhos. Será que nessa manhã nós não deveríamos dizer: Senhor, me perdoa pela distância. Eu não sei como eu cheguei tão longe. Senhor, o Senhor me aproximou de Deus. Me perdoa pela distância. Eu necessito estar perto para que eu possa ouvir a sua voz. Eu quero, eu preciso ouvir a tua voz. Me ensina como. Me ajuda. Quando foi que eu deixei de sentir a tua presença? Por que fui tão longe que deixei de sentir a tua presença? E as minhas orações passaram a ser palavras aleatórias, jogadas ao vento. Não era o meu coração. Os ruídos, os barulhos e a pressa são os meus inimigos. Me ajuda, Senhor. Santifica os meus olhos. Santifica os meus lábios. Santifica os meus ouvidos. Pois eu não preciso clamar pelo seu amor. Pelo que então eu clamarei? Porque pelo seu amor eu não preciso clamar. É um amor que não tem interesse. Que não quer nada em troca. Porque nós mesmos nem amamos os nossos cônjuges, os nossos filhos, sem querer nada em troca. Nós não conseguimos ter esse amor. É um amor seu, incondicional, sem condições. Eu não preciso clamar pelo seu amor. Me ensina pelo que mais eu não preciso clamar.